alguma divergência cadastral, tem que entrar no site das eleições, regularizar o seu cadastro até o dia 3 de novembro para poder ficar apto para votar. Esse ano, apesar de ser chapa única, mas o voto é obrigatório e a gente já disponibilizou, até foi a pedido do seu Everaldo, né, que estava errado mesmo, seu Everaldo. Aí depois que nós conversamos, eu conversei lá no Conselho Federal, já foi regularizado lá no site, a listagem da chapa completa, com todos os nomes, né, para ficar de fácil entendimento a todos. Então, eu quero pedir a participação de vocês para evitar depois que ocorra algum problema e tem que justificar e depois vier alguma multa eleitoral, porque aí sai fora do nosso controle. E, claro, pedir voto, chapa 1. Sim, presidente Geraldo. Ou única, né? Mas chapa 1 ou única? Chapa única, uma. Ou uma única. É o seguinte, Luciano, aqueles que mandaram o código, está legalizado? Não, tem que entrar para ver. Porque, assim, olha, o ponto de corte é dia 3 de novembro. Então, eu acho que eles mandaram para todo mundo. Então, eu falo que a pessoa tem que entrar lá para poder ver, porque a instrução é que no dia... Até o dia 6, acho que 6 de novembro, a gente tem que mandar todo o cadastro para eles. Então, eu acho que eles mandam para todo mundo. Pois é. Mas quem mandou o código, esse número está legal ou não está? Eu acho que não necessariamente está legal, não, porque se a pessoa tiver algum impedimento, não vota no dia. Gesmar? Boa noite, gente. Eu não recebi nada, não. Aí, Gesmar, eu vou compartilhar o link aqui, você pode entrar no link, mas alterar a senha, mas também pode votar com o certificado digital, tá bom? Eu vou pegar o link e vou compartilhar aqui. Beleza, obrigado. Ailon? Não, eu falar também que eu também não recebi, não. Eu andei vendo algumas mensagens dizendo que o Conselho estava mandando notificação, né, mandando correspondência que estaria mandando a senha provisória, porém, eu não recebi nada até agora. Eu vou colocar aqui no chat, mas eu quero saber, vocês não estão recebendo nada do Conselho ou vocês não receberam a senha? É esse específico da senha. Eu não recebi a senha. Eu não recebi a senha e, ultimamente, não estou recebendo nada do Conselho, não. Quem não recebeu a senha aí? Igual eu. Não recebeu 2. Quem mais? Todos os outros receberam senha? Vou até entrar aqui agora e ver qual é o e-mail meu que está cadastrado para acabar com isso. Muitos que eu verifiquei foi por spam. Outros que eu verifiquei, gente, ou às vezes por erro, apertou lá para não receber. Na verdade, não foi o Conselho Regional que mandou. Quem mandou foi o Conselho Federal. O e-mail é do CFC. Então, pode ser que a pessoa apertou lá para descredenciar e confirmar também o e-mail. Porque, lembrando, até vou dar outra informação, vai sair agora, na nova resolução, do domicílio eletrônico do contador. Então, quem aderir ao domicílio eletrônico vai ter mais 5% de desconto na anuidade. Então, assim, é interessante as pessoas ficarem com o cadastro atualizado, né, para ficar por dentro aí do dia a dia do Conselho. Mas eu já coloquei aqui no chat para todos. Eu recebi no dia 17/10. Eu recebi, meu foi por spam. Deve você ver, eu peguei pelo spam. Você recebeu, Edson? Você recebeu a senha? Aqui em casa, 100%, todo mundo recebeu. Então, daqui, tem 15 aqui, só 2 que não receberam. Mas também, se não receber isso aí, tem que mandar prender, né? Tem que mandar prender, né? Verdade. E olha que ele nem tá fazendo campanha para mim, eu tenho que mandar prender ele, para ele sair pedindo voto aí, né? Tava assim, hoje ele aplaudiu o negócio que eu falei lá. É verdade. Hoje lá no grupo ele tava fazendo campanha. Bem, pessoal, tem 16 aqui. Quem é que vai votar em branco aí? Todos vão votar, hein? Pelo que está aqui, todo mundo vai votar. A gente tem que votar. Vai votar na chapa única. Chapa única. Chapa Coronel Everaldo, Voto Cabresto. Se não votar, vai preso. Isso mesmo, seu Everaldo. Isso mesmo. Não, mas, gente, seu Everaldo, nesse sentido era só isso, né? Mas só esclarecendo aqui para o pessoal que foi amplamente divulgado,
Então, assim, chapa única é bom porque a gente dá continuidade no trabalho, não para e É bom que você não ameniza, gasta, né? né? Não, e não gasta dinheiro também, né? É, né? Mas, assim, a gente abriu muito o conselho e a gente conversou muito com as pessoas e quem quiser trabalhar, quem quiser nos ajudar, o conselho está aberto e à disposição. Então, independente de eleição, as portas do conselho, que é a casa de vocês, tá? Bem, pessoal, quem quer falar alguma coisa a respeito do conselho? A Sucena, presidente, está aqui, certo? É bom que fale bem na cara dela, para não, né, ter problema. Ninguém quer Bom, falar nada? eu falaria um pouquinho. Fala. Eu não sei quem são os componentes da chapa única, né? Mas essa gestão atual, a gente vê assim, uma amplitude dela bem aberto. Sim, eu tenho simpatia por essa gestão atual. Bem também pela gestão que foi do Henrique, né? Ele foi assim, quando ele foi presidente, ele era um cara bem aberto, divulgou, teve um trabalho em parceria com o sindicato, assim, Everaldo, com o Otávio, dando curso aí por interior afora. Então, gostei muito da gestão dele, do Henrique. E depois do Henrique, agora com a Sucena. Fala, Rosa. Quer falar, Rosa? Eu tô meio rouca hoje, não tá podendo falar, não. Não? Então Mas desliga o microfone aí. aí eu não vi que estava ligado. Ô, Fábio, põe a chapa aí para nós, Fábio. Fábia. Oi, Varão. Põe a chapa aí para nós. Dá conta, não? Não. Eu tô no celular, porque Você tá doido aí já. o menino mudou a senha aqui. Não tem Eu jeito tô no de pelo menos celular. colocar o nome do pessoal da chapa lá, Tem, certo? o Wesley, você pode pegar o PDF e compartilhar aí? Você está no computador? Vou, tô tentando encontrar ele aqui. Faz aí, Fábio. Lá no Ô, site Fábio, das tira isso aí, eleições. Fábio. Sai daí, Fábio. Você tá doido? Qual que é o site, Sucena, por favor? Esse que eu coloquei aí do chat, nesse do chat aí você consegue puxar, que só você mudar a jurisdição. Apresenta para nós aí o pessoal da chapa, que tem muito coisa. Eu vou mostrar para vocês quem são, peraí. Ô, Fábio, esse celular seu tá doido. Desliga esse trem, Fábio. Gesmar, desliga sua mãozinha daí. Isso. Hoje o senhor tá brabo, hein, coronel? Tô bravo hoje. O coronel cortou o cabelo, você viu? Cortei o cabelo, tu fiquei bravo. Eu vou pegar a chapa aqui. Isso. Vai falando um por um aí, quer ver? Toma aí. Aumenta aí, Fábio. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Sucena, Valdir Mendonça. Fala do Valdir para nós. Professor Valdir também, ele é hoje nosso atual vice-presidente de desenvolvimento profissional, já foi vice-presidente administrativo, foi pró-reitor da Unianguera. Então, eu acredito que quase todo mundo já conhece aí a Ele é trajetória representante nosso lá no CAT da CAT. secretaria, é Ele está auditor. devendo fala para senão não volta nele, não. Ele está devendo uma vinda dele aqui para falar sobre o CAT, né? Vamos cobrar dele. Tá bom. Fábio, ninguém conhece, né? O Fábio é do sindicato, vocês podem falar o currículo dele. Tá bom. Sobe aí, Fábio. Tá bom. Márcio Gomes. O Márcio hoje é o contador da Prefeitura de Aparecida, ele representa a região de Aparecida, trabalha na área pública, já é conselheiro, tá? Então ele está indo para o segundo mandato dele, tem nos ajudado bastante ali, é um dos mais preparados que nós temos ali na área da fiscalização e julgamento de processo. Beleza. A Débora. A professora Débora Ferguson representa a região de Rio Verde, é coordenadora do curso lá da Unirv, ela já milita na área há muito tempo também, é empresária contábil. É nova. Esse nome aí é Osni? Osni
Osmer é técnico em contabilidade, representa a região de Tubiara. Ele também já é conselheiro há algum tempo e ele atua na Câmara de Registro e faz um baita trabalho lá junto com a Associação dos Contadores de Tubiara. Cássio. O Cássio também é contador, auditor, também milita muito ali no CAT, dá muito curso. É a primeira vez que ele vem para o conselho. Mas para cima não teve esse tanto aqui, não. Volta lá. São 6, hein? São 6 para cima só. Tem certeza? 1, 2, 3, 4, 5. É, eu estou errado. 6, 6. Antônio. Antônio Humberto é empresário contábil, professor, representa a região norte do estado de Goiás. Ele mora na cidade de Campo Norte, é a segunda o mandato dele, e ele tem nos ajudado ali bastante ali no interior. Pode continuar, Luciana. Luciana também é o segundo mandato dela, é conselheira da região de Valparaíso e também é empresária contábil. Olha. O Roger é contador aqui em Goiânia. Ele também está com a gente, é a primeira vez, ele está com a gente na comissão de valorização e ele nos ajuda muito aí na demanda junto à Prefeitura de Goiânia. A Silvanete, ela é da segunda vez dela, ela é da região de Anápolis, é a nossa conselheira lá e representa a região de Anápolis e também trabalha na Câmara de Fiscalização. O Fernando, ele é novato, é a primeira vez que ele vem numa chapa. Hoje ele coordena a comissão da tributária e nos ajudou bastante aí na discussão da reforma tributária. A Daniele tem um tampão. A Daniele de Oliveira, ela é também contadora, também é advogada. Ela é a primeira vez e ela representa a área pública. Hoje ela é a responsável da parte de licitação e compras da Lego. Explica esse mandato complementar. É porque a Perpétua renunciou, né, no mandato passado, dos 2/3. Quem? A Perpétua, mulher do Edson Bento. Perpétua. É. Aí é o tampão dela. Aí tem o tampão. É o tampão. Alguém quer fazer pergunta? Posso sair, posso sair. Ô, Leandro. Leandro. Cadê o nosso coordenador? Leandro. Deve ter dado uma saidinha, daqui a um pouco você chama ele. Não, ele está presente lá, deve ter ido para algum lugar, deve ter resolvido alguma coisa, está voltando. Fala, Abrão. Boa noite, presidente Sucena, boa noite, Everaldo, e boa noite a todos os companheiros aí. Parabenizar a Sucena, né, pelo o trabalho que ela vem desenvolvendo aí junto ao Conselho, né, um trabalho excelente, de alta qualidade, ajudando muito a classe. E o Conselho tem, nos últimos anos, tem tido um grupo, um pessoal aí da presidência e na diretoria que vem desenvolvendo um trabalho dignificando a classe nossa, né, elevando o nosso nome em qualidade, com respeito, né, e parabéns aí à Sucena, realmente tem feito um trabalho importantíssimo. Eu aproveito a oportunidade, Lucena, para pedir desculpa que eu fui convidado para participar do grupo de estudo dos produtores rurais e ainda não me organizei para isso, eu peço desculpa ainda, tá? O doutor Otávio tem passado o nosso telefone para as pessoas tirar dúvidas com relação à atividade rural e a gente tem, na melhor organização possível, atendido a todos, né? E, mais uma vez, meus parabéns, conta com a nossa colaboração aí, muito obrigado. Otávio, quer falar alguma coisa, Abrão? Bem, não tendo, mas o Leandro voltou? Pode falar, Verão. Boa noite. Ah, você tem dois aí, né? Boa noite. Ô, Leandro, hoje surgiu uma dúvida, certo? Você podia responder para nós. Fala, Fábio, daquela... Eu acho que o Fábio, o japonês, já está doido, certo? Eu acho, certo? Agora, se tiver... fala, Fábio. Fábio, você está mudo. Bem, colegas, o questionamento é o seguinte. A IN 2163, se eu não me engano, que fez alteração
prorrogando o prazo de entrega da distribuição de lucro, né? Você pode entregar o trimestre até o 15º dia útil do segundo mês subsequente. Então, por exemplo, o final do trimestre de setembro, como o Leandro bem enfatizou nas reuniões passadas, você só precisa entregar a competência em setembro. Mas qual o prazo para setembro? Eu tenho até, se eu não me engano, 15 ou 16 de novembro, não é isso, Leandro? Se o dia 15 de novembro recair no útil, aí você posterga para o dia útil imediatamente posterior. O que eu quero observar para os colegas é o seguinte, que eu coloquei anteriormente para a diretoria. Eu vou entregar os pagamentos de distribuição de lucro referente ao mês de setembro, lá no dia 15 de novembro, mas eu vou fazer a FDI, eu vou falar que a competência que eu estou fazendo lá é a de outubro, não setembro. É isso? A mesma coisa dezembro. Não, peraí, olha. Quando eu for entregar dezembro em fevereiro, eu vou informar em fevereiro que eu estou entregando a competência em janeiro. Porque a FDI, se não mudar, é mensal. Se eu for entregar dia 15 de fevereiro, o trimestre de outubro, novembro e dezembro, e botar lá que eu estou entregando a competência de dezembro, eu estou entregando em fevereiro a competência de dezembro que venceu dia 15 de janeiro. Essa observação que eu estava fazendo, que eu faço. Sim, seria isso mesmo, viu, Vera? Porque é o seguinte, para me entregar o terceiro trimestre, e que no caso vai compreender só os fatos geradores do mês de setembro, como o prazo é para dia 15 de novembro, é o segundo, trimestre realizante é o segundo mês subsequente, né, ao do primeiro trimestre, vai recair aí 15 de novembro. O que ocorre? Quando eu estiver entregando 15 de novembro, eu estou entregando a FDRINF referente a qual competência? A competência de outubro. Então, vai ser a competência de outubro que eu vou estar entregando em novembro. Agora, o que é essa competência aí? Eu não entendi até agora. E o pessoal está tudo doido aí sem saber o que é isso. Não é assim. O que é competência? Vamos supor, outubro, novembro e dezembro, a competência vai ser no mês de janeiro. Sim. Primeiro, Everaldo, é o seguinte, é bom a gente deixar claro que a referência de entrega de prazo da FDRI para os outros eventos não mudaram. Deixar bem claro. Para eventos de aluguel, serviços contratados, juros sobre capital próprio, comissões e corretagens, tá? Isso não mudou. O único formato de prazo que foi alterado pela IN 2163 de 2023 foi a distribuição de lucros. Então, veja bem, o prazo é até o dia 15 do segundo mês subsequente àquele trimestre em que o lucro foi pago, em que o lucro foi efetivamente pago. Só que 15 de novembro eu vou estar entregando a FDRINF referente a qual competência? A competência de outubro, certo? E vou estar em forma, caso eu tenha distribuído o lucro referente ao terceiro trimestre, quando eu estiver enviando a FDRINF de outubro, eu vou estar informando nessa FDRINF da competência de outubro o lucro que eu paguei efetivamente em setembro. Aí cabe à Receita Federal fazer o quê? Disponibilizar um layout em que, quando você estiver preenchendo a FDRINF, tenha um campo em que traga o trimestre anterior. Vou fazer uma analogia aqui, que talvez traga um pouco mais clareza. Para quem entrega DCTF convencional, quem já faz a entrega da DCTF convencional, vamos pensar no lucro presumido. O lucro presumido ele é trimestral, né? Então, vamos pensar, você vem entregando ali PIS e COFINS mensal. Por exemplo, você entrega o PIS em janeiro, você entrega o PIS e o COFINS em fevereiro, você entrega o PIS e COFINS em março. Só que, quando você for entregar o PIS e o COFINS de março em abril, você percebe que a DCTF convencional, ela tem um campo em que você informa o trimestre do imposto de renda e da contribuição social, né? Não podemos... Me mostra aí na FDRINF aonde que está essa competência que somos setembro agora, seria outubro. Não, Everaldo, é assim. O lucro pago. Não, você não vai ser a interpretação. Você não vai encontrar isso claramente na não, peraí. Interpretação. Ação normativa. Peraí, Fábio.
aonde que está isso na FDRINF, que eu estou apresentando setembro, só setembro, é competência outubro. Só um parênteses, Leandro. É presunção que você está fazendo? Não, assim, o raciocínio é o seguinte: em novembro, em 15 de novembro, eu estou apresentando uma FDRINF referente ao que? O mês de outubro. Por quê, Veraldo? Como eu falei anteriormente, a gente tem que lembrar que os outros eventos não foram alterados. Em regra, o prazo de entrega da FDRINF continua com a periodicidade mensal. A única alteração foi para o evento de distribuição de lucro, somente. Peraí, Leandro, só para explicar. Eu quero saber assim, só por causa da declaração do imposto de renda, porque a declaração do imposto de renda é exercício, vamos supor, em 2024, nós vamos apresentar exercício 2023, competência 2024. É por causa disso? Não, Veraldo, não é isso, não. Realmente, Everaldo, não estou entendendo esse trem, certo? Não, a questão é o seguinte, Everaldo, porque lá em novembro, qual que é a FDRINF que eu estou entregando 15 de novembro? É referente a qual competência que eu entrego a FDRINF em 15 de novembro? Não é referente a outubro? O que a Receita... A FDRINF que eu tenho um limite até 15 de novembro para entregar, não é referente a de outubro? A é mensal? A FDRINF mensal? FDRINF mensal? Isso, Everaldo. Não, vamos supor, FDRINF, vamos supor, eu posso até antecipar isso, certo? Vamos supor, outubro, eu vou entregar em novembro, certo? Uhum. Eu vou antecipando, vamos supor que fosse antecipado. Mas a lei está bem clara que é o trimestre. Por que esse trimestre vai ser competência janeiro? Eu quero que você explique isso. Justifique isso através de lei, através de alguma coisa para mim. Eu gostaria de me justificasse. Leandro, só um parênteses, Leandro. Só um parênteses. A Instituição Normativa 2043 é que regulamenta a FDRINF, a apresentação da FDRINF. Lá no artigo 6º, ele não foi alterado uma vírgula. Lá ele continua dizendo que a FDRINF tem que ser entregue mensalmente, competência mensal. Apenas a IN 2163, ela fala o seguinte, deixa eu abrir ela aqui rapidinho, está aqui na agulha, 2163. Ela fala o seguinte: o prazo para apresentação de informações de rendimentos relativos a lucros e dividendos, quando isento de retenção do imposto de renda sobre a renda, do imposto incidente sobre a renda, fica prorrogado para até o dia 15 do segundo mês subsequente ao trimestre correspondente. O prazo de entrega, ela não alterou a forma de apresentação, que é mensal. Então, o que eu estou dizendo? Eu tenho que entregar o último trimestre, o quarto trimestre, outubro, novembro, dezembro, até 15 de fevereiro. É o prazo. Sim. Mas na hora que eu vou entregar a FDRINF, lá o sistema pergunta que mês você... Que referência, que mês você está fazendo? Tá bom, referência. Se eu botar a competência dezembro, quando é que vence a competência dezembro? 15 de janeiro. E aí eu estou entregando no dia 15 de fevereiro, eu estou entregando atrasado. Nada, realmente vai buscar a competência em janeiro, que vence em fevereiro. Porque a competência é mensal. O prazo para apresentação dos pagamentos de coisa que foi elastecido por segundo mês subsequente, não a periodicidade. Eu só quero entender o negócio, Fábio. Você e o Leandro estão falando isso, certo? Eu gostaria que Abraão, o que você está achando disso? Me explique isso aí, porque realmente eu não entendo uma coisa dessa. Mãe, estamos juntos. Não é você não, Fábio. É o Abraão. Desliga aí. Abraão. Everaldo, esse assunto aí eu deixo mais com meu filho, né? Ele que faz toda essa parte aí de recurso humano e ele que está envolvido aí no FED. Tá bom. Tá certo? Então é ele que está bem. Eu, às vezes, discuto algum assunto com ele, que tem alguma dúvida, mas é ele que está agilizando essa situação aí. Tá bom. Carlos Pereira, você tem alguma noção de por que esse negócio, certo, da competência, outubro, novembro, dezembro, se é competência janeiro?
Explica para nós aí. Se a gente conseguiu. Eu quero entender isso aqui. Infelizmente, eu sou meio. Boa noite, colega. O que eu consegui ver é porque a competência, no caso, fechou o trimestre. Aí vai ser em janeiro. É o que eu estou entendendo até agora. Eu terceiro trimestre entregue em fevereiro, até agora. Mas agora o Fábio, o Leandro, está falando que a competência vai ser janeiro de 2024? Não, mas aí, no Beraldo, caso, eu vou, foi isso que eu entendi, pelo Não, trimestre. peraí. Vai ser em janeiro. Vamos ver se o Vanildo esclarece para mim aqui. Severaldo, a FDRINF, ela é fechada mensalmente. Então, assim, a FDRINF agora de outubro, você tem que enviar em novembro. Então, ou seja, o que abasteceu aí, ou seja, eu vou pôr dentro de outubro informações de lucro referente ao terceiro trimestre de 2023. Eu vou colocar dentro da FDRINF de outubro, do mês de outubro. Está dentro. Mas que esses pagamentos de lucro não tenham sido feitos dentro de outubro, se refere ao terceiro trimestre. Eu simplesmente só vou tirar ele dos meses lá de setembro, agosto e julho e jogar ele dentro da FDRINF de outubro. É só isso. Por quê? Pois é, mas a de outubro eu informo em novembro, então eu estou respeitando o trimestre. O que ele está alegando, outubro, novembro e dezembro, a competência vai ser janeiro. Sim, porque, ou seja, você vai jogar dentro da FDRINF de janeiro. O quê? Os pagamentos de lucro que ocorreram no mês de outubro, novembro e dezembro. Se você for trimestral, aí, você põe dentro da FDRINF de janeiro. Quando entrega a FDRINF de janeiro? Em fevereiro. Então, se eu informo os pagamentos no segundo mês subsequente ao trimestre, quando encerra o trimestre, o quarto trimestre de 2023? Dezembro. É só eu que estou perguntando, ou o pessoal entenderam tudo ou entenderam nada. Veraldo, só acrescentando também aqui o seguinte. Peraí, Leandro, você está com o Vanildo, também não concorda com isso, não concorda. Ailon, fala aí para mim. Tá. Eu queria uma coisa, por que isso? Não, o que eu vou falar aqui, o que eu estou entendendo nesse de questionamento aí. Bom, se está falando que é trimestral, e o lucro suponhamos, do quarto trimestre, que é em janeiro, por quê? É porque a apuração é trimestral. Porém, a apuração que é trimestral vai ser pago em janeiro. Apurou o trimestre. Não vai ser pago, pagou em dezembro, não, senhor. Pagou em outubro, novembro e dezembro. Não, cara. Eu estou dizendo trimestral. Trimestral, se é trimestral. Não, senhor, não vai pagar em janeiro, não. Pagou, distribuição de lucro, pagou em setembro, outubro e novembro. Pagou em outubro, novembro e dezembro. Agora, se eu paguei trimestralmente outubro, novembro e dezembro, por que essa referência seria janeiro? Não estou entendendo isso. Eu estou dizendo, porque foi falado aí agora, se é trimestral, apurou o lucro trimestral, apurou o lucro quarto trimestre em dezembro. O pagamento dele, suponhamos, se apurou, o pagamento em janeiro. Não, esse não tem nada a ver, não. Ô, Sucena, dá para você conseguir esclarecer para mim que até agora eu estou contra esse pessoal aqui, não sei o que eu vou fazer. Não. Olha, eu estou igual o seu Abrão, eu não faço FDRINF. Agora é o seguinte, mas eu entendo o raciocínio do Leandro, porque o que a instrução normativa ela fez? Ela alterou. Você tinha que declarar a distribuição de lucro no mês subsequente. Ela só deu um prazo a mais para fazer a declaração, não foi isso, Leandro? Isso. No mês subsequente? Tipo assim, você é igual mas a instrução está bem clara lá. Olha, é por trimestre, 45 dias após o fechamento do trimestre. Que eu paguei outubro, novembro e dezembro. Agora, meu questionamento é só essa referência que quer colocar,
que é janeiro. Eu acho que não é, certo? Não, Everaldo, a questão que você tem que observar é o seguinte, isso é uma questão de layout. A Receita Federal, porque assim, ó, se nós formos pensarmos ao contrário, só tem duas saídas. Se eu for pensar ao contrário dessa solução, só vai ter duas saídas. Ou se cria uma FDREINF unificada trimestral, só para informar a distribuição de lucro, e eu acredito ela é unificada? Eu acredito que está fora de cogitação. É unificada trimestral, sim, senhor. Não, no meu entendimento, está fora de cogitação. A Receita Federal não é unificada trimestral. Só para informar a distribuição de lucro, está fora de cogitação. E a outra opção seria eu voltar para reabrir uma FDREINF já entregue para retificar. Isso também é fora de cogitação. Então, o que acontece? Quem já entrega DCTF convencional vai ficar muito claro na mente. Você percebe que na DCTF convencional você entrega janeiro, fevereiro, PIS e COFINS. Quando é em março, você tem que entregar o PIS e COFINS, que é mensal, você entrega em abril. Só que em abril, o que a Receita Federal fez? Criou um campo dentro da DCTF convencional que você informa o imposto de renda e contribuição social, que é trimestral. Se a gente buscar esse caso análogo à FDREINF, é o mesmo raciocínio. Agora, quem vai trazer o layout é a Receita Federal. E ela não foi clara, ela não traz referência clara a respeito disso. Então, a gente aqui está falando o quê? Com base no que a gente já tem de obrigação acessória. Agora, se vier algo pela frente, até no início agora de novembro, aí é uma questão de Receita Federal. E outro detalhe, a instrução normativa, a gente fala até dia 15. Agora, ela está falando até dia 15. Eu não sou obrigado a deixar para fazer tudo no dia 15. Inclusive, se eu quiser entregar essa distribuição de lucro mensal, a própria obrigação acessória não pode me impedir. Então, ela está falando até dia 15 do segundo mês subsequente àquele trimestre. Eu não sou obrigado a deixar para a última hora, deixar para o dia 15. Lá está falando até. Então, a Receita ela vai me dar condições de quê? De eu entregar em qual mês eu quiser, desde que eu tenha distribuído o quê? O lucro. Se eu distribuir o lucro em setembro de 2023, eu já paguei efetivamente o regime de caixa, eu posso informar ele em outubro. Não é obrigado eu esperar 15 de novembro para entregar. Tá? É uma coisa, cara, mas eu estou falando, pessoal, eu estou falando o seguinte, a única coisa que eu estou questionando, por que vocês falaram que outubro, novembro e dezembro, certo? A competência seria janeiro. É isso que está minha dúvida. Geraldo, só um momento. Geraldo, a IN 2043, vou repetir, é que trata da FDREINF. O artigo 6º, ele está no capítulo 5, que fala do prazo de apresentação da FDREINF. Existem dois prazos aí. O prazo de apresentação das informações do distribuição de lucro é uma coisa. O prazo de apresentação da FDREINF é outro. No artigo 6º eu tenho. A FDREINF deverá ser transmitida ao Estado mensalmente. Eu tenho que apresentar a FDREINF todo santo mês, que vence no dia 15 do mês subsequente. Por favor, eu estou falando de distribuição de lucro, Fábio. Pois é, aí eu vou falar agora. O parágrafo 3º fala: o prazo para apresentação das informações de rendimento relativo a lucros e dividendos fica prorrogado para até o dia 15 do segundo mês subsequente ao trimestre. Então, as informações de distribuição de lucro, eu posso informar trimestralmente, mas a DCTF é mensal. Então, se eu posso entregar a declaração 3 meses depois, eu posso, mas eu vou ter que entregar dentro de uma competência. Por favor, Fábio. Por favor. Leandro, eu estou falando de distribuição de lucro. Eu não estou falando das outras coisas. Estou falando de café, por acaso? Estou falando de distribuição de lucro. Não, eu estou falando de distribuição de lucro. Por que vocês estão afirmando, você, o Leandro e o Vanil, está afirmando que outubro, novembro e dezembro, a competência seria janeiro? Veraldo. Não tem lógica, gente. Eu não tenho que entregar até o dia 15 de eu vou dar um exemplo. Gente. Eu vou dar um exemplo, Veraldo, bem claro para você. Janeiro, a FDREINF de janeiro, eu tenho no máximo até dia 15 de fevereiro para entregar. Se eu entregar a competência de janeiro, em março, vai ter multa. Por quê? Porque eu só tinha até 15 de fevereiro. Aí você quer entregar as informações de distribuição de lucro de dezembro,
dizendo que a competência vai ser dezembro. Mas entregando onde no está dia 15 isso de na REINF fevereiro. lá? Onde está isso na distribuição de luz, na REINF lá? Vou abrir ela aqui, vou ver se vai. Está no artigo 6º, parágrafo 3º e o caput do Não, artigo não 6º. está na REINF, não está escrito isso lá, não, cara. Fala, Vanilton, fala. Eu quero entender, eu só quero entender. Everaldo, assim, eu não. Assim, no seu raciocínio, então, como que seria a entrega do que de acordo está na lei que diz assim, distribuição de lucro eu tenho até o segundo mês subsequente. Então, como é que eu faria essa REINF? Na sua casa, assim, o que o senhor está imaginando, como é que seria? Já que o senhor não concorda com o que a gente está falando. Eu não entendi o que você falou. Assim, o que você acha, como é que essa REINF deveria ser feita para cumprir o que está dizendo aí, até no caso de trimestre? Não, peraí, trimestre. Como é que eu novembro, colocaria dentro da dezembro. REINF, então, assim, os pagamentos do Agora deixa eu terceiro responder, por trimestre favor. agora, 2023, como é que eu Peraí, informaria? você perguntou para mim, Vanilton. Outubro, novembro, dezembro, trimestral, eu posso apresentar até 45 dias depois que eu Lá fechei o diz trimestre. segundo mês subsequente, não diz 45. Não, 45 dias do segundo mês subsequente. 40... Leandro, olha, eu estou falando o seguinte, outubro, novembro, dezembro, ela fala o seguinte, que eu posso apresentar até 45 dias depois que eu fechar o trimestre. 45 dias. Eu não estou falando que é no segundo mês subsequente, não. Estou falando isso. Então, eu estou falando 45 dias, que está escrito na lei. Agora, por que vocês estão falando que a competência é janeiro? Não entendo isso. O segundo trimestre de 2023 não encerrou em setembro? O quê? O segundo trimestre, não, terceiro trimestre de 2023 encerrou em setembro, não foi? Encerrou em setembro. Eu pergunto. Qual é o quando eu segundo vou mês apresentar subsequente? lucro Qual é o distribuído, segundo mês eu subsequente vou ao falar terceiro que trimestre? é outubro? Não, ué. Não, então qual é o segundo mês subsequente ao terceiro trimestre de 2023? É novembro, não é? Tá bom. Se é novembro, qual mês que eu entrego o REINF em novembro? Outubro. Então, eu vou ter que colocar dentro de outubro os pagamentos de lucro referente ao trimestre. Que é isso, terceiro trimestre. Lá dentro eu vou ter que dizer. Eu não paguei outubro, não, Vanilton. Eu paguei em setembro. Mas eu não estou dizendo que o pagou em outubro, eu estou dizendo que eu vou informar dentro de outubro. Mas por que você está falando que eu tenho que colocar competência? A competência outubro, para quê? Lá vai ter uma data dizendo assim, ó, isso aqui foi pago. Vai ter uma data. Agosto, em setembro e julho. Vocês estão com suposição que pode acontecer fazer isso, certo? Não está escrito na lei, não, senhor. Lá no layout, eu posso ver depois se for pegar um campo. Lá tem um campo lá que tem para essas informações de pagamento. Por que eles mudam esse layout? Eu já li 2 vezes a lei aí, gente, tá difícil. Não, é difícil mesmo. Infelizmente, eu sou meio tapado mesmo, certo? Enquanto eu não aprender, quando eu falo uma coisa, certo? Eu quero certeza. Eu posso fazer uma pergunta, presidente? Posso fazer uma pergunta? Vou fazer. A DCTF não, a FDRIF de janeiro. Normal, esquece a distribuição de lucro, esquece. Não, mas peraí, calma aí. Não esquece, não. Eu estou falando exclusivamente de distribuição de lucro, Fábio. Não entra no documento, não. Eu estou falando de distribuição de lucro. Para você entender como é que funciona. Não, eu não quero entender. Eu sei que a outra. Não tem duas FDRIF, não, só tem uma. Não vem para cá, vem para cá, não. Se a FDRIF de janeiro. Vocês podem enrolar outro, menos o liberal, tá bom? Se a FDRIF de janeiro vence dia 15 de fevereiro, a FDRIF de janeiro, em março, vai ter multa. Por quê? Porque ela vence em 15 de fevereiro. Eu não estou falando que eu vou apresentar isso. Calma. Que é isso, cara? Então, se janeiro eu entregar em março, eu pago multa. Você quer entregar as informações de distribuição de lucro de outubro, novembro e dezembro em fevereiro, e você disser que a competência é dezembro, você vai pagar multa. Aonde está escrito lá? Aonde que eu vou colocar no FDRIF lá que é janeiro? No artigo 6º, caput do artigo 6º, eu li 2 vezes. A DCTF é mensal. Tá bom. Fala, Sucena. Só falar o seguinte, deixa eu pegar aqui, gente, convidar todos aí, porque pode ser que vocês tirem suas dúvidas lá.
Dia 10/11, das 8h30 às 20h, nós vamos fazer o Congresso Nacional de Inteligência Fiscal e SPED, lá no IPOG, e lá nós vamos tratar sobre o FD-REIF lá também, tá? E, inclusive... Vai ser no SESI, né? Vai ser no IPOG. Eu já até coloquei no chat aí o link, mas, inclusive, eu quero... Que dia que é? Dia 10 de novembro. Eu vou compartilhar com vocês aqui também um link de um Tira Dúvidas do professor Felipe Guerra, que ele é especialista também em tributos, que é presidente do Conselho do Ceará, e ele fez um Tira Dúvida no YouTube só sobre a FD-REIF. Eu vou compartilhar aqui também com vocês. É virtual? Esse do IPOG é presencial. Eu não sei se lá tem como fazer transmissão simultânea. Eu vou perguntar. Se tiver, a gente transmite. Vou pôr aqui. Ô, Fábio, eu realmente eu não entendi essa porcaria. Fala, Carlos. Ô, Fábio, deixa eu perguntar para o Fábio aí. Nós entregamos a nossa FD-REIF de setembro, nós entregamos agora, entregamos até o dia 13 de outubro. Nós estamos fazendo mensal. Qual é a diferença de mensal e trimestral? Então. Da FD-REIF? Nós entregamos mensal. Nós fazemos mensal aqui no escritório. O que fala o artigo 6º? A FD-REIF é apresentada mensalmente. Exatamente. É o que nós estamos fazendo. Não existe FD-REIF trimestral. O que existe foi a introdução de um parágrafo 3º no artigo 6º pela IN 2163, que disse que as informações de distribuição de lucro poderão ser feitas trimestralmente. Aí você entrega ela quando? Passou o trimestre, o 15º dia do segundo mês subsequente. Sim. Quando é o 10º dia do segundo mês subsequente, de dezembro? É 15 de fevereiro. Aí, quando eu for entregar a FD-REIF, ela pergunta, que competência você está entregando? Se eu botar dezembro, a de dezembro vence quando? 15 de janeiro. 15 de janeiro. E aí eu vou estar pagando multa, eu tenho que botar a de janeiro. Mas aonde que eu vou colocar isso, Fábio? Exatamente. Não pede não, cara. Nós fazemos mensal. Nós entregamos mensal. Uai. Para que essa confusão de trimestre? Faz mensal. Fala, Fernando, fala. Eu, na minha opinião, acho que a dúvida que tá tendo, assim, que a gente às vezes tem hora que confunde um pouco, porque igual o colega falou que ele faz mensal. É igual o Fábio falou, lá fala que poderá. Então, isso aí, eles deram mais um prazo para a gente. Então, se você apura ele trimestral, se você vai fazer a competência janeiro, você vai fazer ela em fevereiro. Aí você vai colocar a distribuição de lucro nela. Mas se você faz ela mensal, aí você... Vamos supor que você, igual o senhor Everaldo explicou aí, outubro, novembro, dezembro. Outubro distribuiu. Então, se ele quiser em novembro colocar essa distribuição de lucro, ele coloca, tranquilo. Novembro ele distribuiu novamente. Então, quando for de dezembro, dia 15 de dezembro, ele vai lá e informa esse lucro distribuído de novembro. Quando for em janeiro, se ele distribuiu em dezembro, que fechou o trimestre, para quem ia fechar dia 31 de janeiro, mas como ele já fez o pagamento em dezembro, na de janeiro, ele informa a distribuição de lucro de dezembro. Mas para esse que fez novembro, outubro, novembro e dezembro, aí, outubro, novembro e dezembro, o trimestre. Quando ele for apresentar, ele tem até 15 de fevereiro, mas ele vai apresentar na competência janeiro. Ele vai informar lá no 4010, ele vai colocar lá qual que é a fonte pagadora, CNPJ. Qual que é o dia do pagamento? Se for dezembro, não tem problema, pode colocar lá dezembro, por quê? Porque o prazo que foi dado foi esse, 15 de fevereiro. Essa é uma faculdade, isso aí foi porque lá fala, poderá ser até dia 15 do segundo mês subsequente. Então, qual que agora nós estamos apresentando agora em fevereiro, em novembro? Julho, agosto e setembro. Então, em outubro encerrou agora o terceiro trimestre. Que dia nós vamos apresentar? Nós poderíamos, se nós quiséssemos apresentar ela em outubro, você apresenta. Nada impede. Você pode apresentar. Mas você tem até 15 de novembro para apresentar. Aonde você vai colocar isso lá no FD? Lucro distribuído. Vai colocar no FD-REIF, que é a competência... Everaldo, lá no FD-REIF, lá tem um campo no 4010 que vai informar
Quem está pagando? O CNPJ da empresa. Quem está recebendo? Aí lá vai aparecer o CPF de cada sócio que está recebendo aquele valor. Mas não está falando que é competência, não, moço. Não tá escrito nenhuma vez lá que a competência seria outubro. Nem também lá em janeiro, outubro, novembro, dezembro, não vai aparecer que a competência lá é janeiro. Ele vai aparecer o pagamento feito em janeiro e outubro, o pagamento feito em novembro e o pagamento feito em dezembro. É claro que eu vou apresentar isso. Aí, aonde que eu vou lá no REINF, e o que o Fábio está falando, aonde que eu vou errar lá na REINF, falando que a competência é janeiro. Não tem, não. Isso que eu quero questionar com você. Não existe esse negócio de competência janeiro, não. Ele tem o quê? Outubro, novembro, dezembro. Eu paguei, está lá, o CNPJ está lá, bonitinho. Não tem lugar nenhum que fala, a não ser que ele saia alguma coisa agora, nenhum lugar que fala que a competência seria em janeiro. Só isso. No artigo 6º, Everaldo, mensal. Eu quero ver lá na REINF, Fábio. É só você entrar lá e está lá. Primeira coisa que eu pergunto, qual é a competência que está entregando? Não está, não. Pergunta a competência. Se você botar dezembro e entregar em fevereiro, você vai pagar multa. Eu vou entrar aqui, eu apresentei um aqui em setembro. Eu não falei que é competência em outubro, não. Quer dizer, se eu coloquei que a competência é setembro, aí não. Esse distribuído é de agosto, não é de setembro, não. Você está fora da regra. Geraldo, a FD-REINF não pergunta qual é a competência do trimestre. Não pergunta. Ela pergunta qual é a competência da FD-REINF. Dentro da FD-REINF, você vai dizer o mês que você pagou, se é setembro, outubro, novembro, dezembro. É outra coisa. Não. Está espichado demais esse assunto. Vamos mudar esse assunto aí. Vai mudar esse assunto, porque não consegue convencer, certo? Everaldo não quer entender. Bora, vamos para outra assunto. Não me consegue convencer de jeito nenhum. Tá bom, o que mais, pessoal, que vão quer discutir? Everaldo, só lembrando também o seguinte, gente, costumo falar para todos os meus clientes o seguinte, FD-REINF é só uma sigla. R4010 é só uma sigla, R4020 é só uma sigla, R4040 é só uma sigla, R4080 é só uma sigla. O que as assessorias elas têm que entender para assessorar de forma segura os seus clientes é retenção tributária na fonte. Então, mais importante do que prazo de envio é saber o que está fazendo. E a retenção ela não se limita a só distribuição de lucro. Você tem que se preocupar com outros rendimentos, com rendimento de aluguel, principalmente os serviços contratados, que é onde mora a maior complexidade. Sim, concordo. Então, assim, não tem que focar só em distribuição de lucros, onde é um rendimento isento, que nem cálculo não tem, é um rendimento isento. Acho que a concentração da energia do foco tem que ser também na distribuição de lucro, mas o peso maior está nos serviços contratados. Só um momento. Os serviços contratados, você tem que, quando você for definir se a retenção é devida ou não, você vai ter que fazer uma análise em conjunto com todos os tributos. Você vai ter que verificar a retenção previdenciária, ou seja, do INSS, você vai ter que ver o imposto de renda retido na fonte, você vai ter que analisar, examinar as contribuições sociais retidas na fonte. E correndo por fora, não é objeto, por exemplo, da FD-REINF. Vocês não me conseguem convencer esse negócio de... Não, já estou falando outra coisa, Everaldo. Já estou falando outra coisa. Isso aí já foi superado. Eu estou falando que é o seguinte, olha, eu estou pregando hoje, é que o pessoal faça a contabilidade, certo? E esse dinheiro que ele tirou do banco, quando ele pagou, ele tem que informar, certo? Que para ele ficar isento, ele tem que informar na FD-REINF referente o quê? Setembro, vou fazer setembro agora. Tem que informar para ele ficar isento, porque se ele não informar, ele vai ser tributado. Pronto, só isso que eu estou pregando, pessoal. Agora vem, você e o Fábio falam completamente, competência é outubro, certo? Eu não vi lá na FD-REINF que é competência de outubro, não, certo? Mas eu vou apresentar, eu vou ver aqui, eu vou ver aonde está escrito lá,
nem que seja bem pequenininho, onde está escrito que é competência outubro. Eu vou olhar isso aqui, ó. Amanhã eu vou olhar isso aqui. Então, só um minutinho, Fábio, só para mim finalizar a minha fala. Então, como eu estava falando, Everaldo, o maior peso, ele está, sem sombra de dúvida, nos serviços contratados, onde você deve analisar, examinar a legislação com cautela sobre retenção do INSS, retenção do imposto de renda, retenção do PIS, do COFINS, da contribuição social, e ainda que não seja objeto da FDRINF, mas correndo por fora, você tem que analisar a retenção do ISS, que tem ligação direta com o INSS. Então, você veja bem, se as assessorias não estiverem preparadas para assessorar o cliente com assertividade sobre todos esses tributos, porque eu não posso analisar de forma isolada, só imposto de renda. Em algum momento, essa análise vai falhar. E a penalidade para a fonte pagadora, só para fazer um adendo aqui, para contratante, se não for efetuada essa retenção, que por imposição de lei é atribuída à fonte pagadora, ou seja, ao contratante, além o contratante pagar o principal, que é o imposto ali retido, ele vai pagar uma multa, só que essa multa, ela não é de 0,33% limitado a 20%, ela não é essa. A multa é de 75% do imposto que deveria ser retido, mais os juros corrigidos pela taxa Selic. Então, eu levanto, mais uma vez, por exemplo, o link que a presidente Açucena passou, do YouTube, é bom, pessoal? É bom. Mas tenham isso como uma ferramenta de apoio. Fazer uma pergunta ou outra em um grupo de WhatsApp é bom? Mas tenham isso como ferramenta de apoio. Não vão utilizar isso para vocês assessorar o cliente de vocês. Porque nenhuma resposta dessa, em que não há fundamentação jurídica, não há assertividade ali, vocês concluírem ou não concluírem uma retenção com o cliente de vocês, podem levar o cliente para vocês a malha. Porque FDRINF é o quê? É mensal. A malha também vai ser mensal. Leandro, Então, só um minutinho, Fábio. Vou dar um exemplo para vocês de um cliente nosso de consultoria, que é o seguinte: ele contratou um serviço de limpeza, só para vocês terem uma ideia. Ele contratou um serviço de limpeza, onde houve a retenção previdenciária, a retenção do INSS. Só que ele só informou a parte previdenciária da retenção. Ele esqueceu de enviar o quê? O R4020. O que é esse R4020? É o pagamento ou crédito a beneficiário pessoa jurídica. Então, ele analisou o INSS, mas esqueceu do imposto de renda e esqueceu das contribuições sociais. Então, pessoal, que está sujeito à penalidade. Por quê? Porque houve aí uma omissão de rendimento. A obrigação acessória, ela foi na exatidão. Como que a Receita Federal vai cruzar? Uma das formas dela cruzar: evento previdenciário com evento fazendário. Então, assim, estou deixando bem claro. E outras situações do dia a dia, do cotidiano, que as assessorias elas vão ter que se espertar para isso. Vou dar um exemplo para vocês. Operações do cotidiano das empresas. Aquisição de certificado digital. Vou dar um exemplo, isso é muito corriqueiro. Tem todas as retenções? Não tem? Qual que é a retenção que é devida? Qual que é a retenção que não é? Vou dar um outro exemplo para vocês de algo corriqueiro nas empresas. SST, Saúde e Segurança do Trabalho. Toda empresa que tem que ter empregado tem que contratar a clínica. Vai ter retenção ou não? E aí, quando eu falo retenção, é em conjunto, são todas. Não é só analisar só o imposto de renda. Uma recarga de um extintor, uma recarga do pó de extintor de incêndio, tem retenção? Não tem. Então, pessoal, é muito mais pesado, muito mais energia que tem que ser concentrada nos serviços contratados que distribuição de lucro, por exemplo. Outro detalhe que eu estou vendo muito erro nesse quesito. Rendimentos de aluguel. Veja bem, se eu não informar um rendimento de aluguel em determinado mês, porque não teve retenção, e lá na frente tiver um rendimento de aluguel reajustar por força de contrato e tiver retenção, eu vou ter que reabrir todos os meses para trás para informar um rendimento que não houve retenção. E já existe essa recomendação do manual da FDRINF lá na Receita Federal, que, independente do valor ter retenção ou não, informe os rendimentos, ainda que não tenha retenção, para que não haja retificação. E ainda pode acontecer coisa pior. Se a pessoa esquecer de entregar o FDRI, achando que só tinha o aluguel para entregar, e ela não entregou, e quando chegar lá na frente o aluguel tiver retenção, aí ela vai ter que reabrir os meses anteriores, só que como ela perdeu o prazo de envio, vai dar multa.
Então, Ô, pessoal, só um minutinho, Leandro. Everaldo, para finalizar. Só uma dica que eu dou para vocês. Gente, não acessorem seu cliente com base em vídeo de YouTube. Hoje eu assisti um YouTube de grandes estruturas, de empresas de grandes estruturas, e passou a informação errada para quem estava na live assistindo. Então, assim, sejam profissionais, assessorem o cliente de vocês com segurança jurídica e com assertividade. Não vão atender o cliente de vocês com base em grupo de WhatsApp e resposta solta, sem fundamento, sem segurança, ou com um YouTube, com vídeo YouTube. Tá bom, ô Leandro, eu só quero o seguinte, será que eu apresentei errado esse trem? A única coisa que a maioria, certo, que eu estou pregando o mais possível aqui, você falou esses outros, eu acho importantíssimo, certo? Mas a maioria das empresas são familiares, e o problema nosso chama-se distribuição de lucro, porque ela foi lá e sacou o dinheiro e colocou na pessoa física, certo? Você vê que isso não é importante? Não. Vocês falar que não é... Peraí, por favor, agora deixa eu falar. Peraí, Moirando. Não é importante. Ela foi lá e sacou em setembro. Eu coloquei lá na REINF, ó, pagamento feito em setembro. Está lá na REINF, escrito bonitinho lá. Agora, o que eu questiono agora com vocês é que eu mandaram calar a boca já aí, que esse assunto está muito difícil. Essa aqui é o meu questionamento. Vocês falarem que isso aí não é importante, você, o Leandro, e o Fábio, e o Anildo estão falando que isso não é importante. A importância é o quê? Eu apresentei, está lá escrito, está escrito lá, eu apresentei lá, referente, pagamento feito, referente, setembro. Aí, por que eu não coloquei lá, não sei aonde que vocês inventaram, eu não coloquei que a competência é outubro, eu vou pagar multa? Poxa, isso que eu questiono vocês. Vocês estão... Eu quero ver, aí onde que vocês estão vendo isso, gente? Eu coloquei bem claro lá, ó. Vai aparecer lá, outubro, novembro e dezembro. Outubro, novembro. Pagamento feito em outubro, feito em novembro, pagamento feito em dezembro. Mas se eu não colocar que a referência é janeiro, eu vou ser penalizado? O que é isso, gente? O que vale é o pagamento, está lá na REINF, é o pagamento feito em setembro. Por que vocês estão falando que tem que ser em outubro, poxa? Isso questiono vocês, poxa. Agora, você não consegue me responder isso aí? O fato gerador... Deixa de lado, eu não consigo convencer, eu vou analisar isso com mais carinho e vou perguntar para vocês oficialmente depois possível. Agora, só ratificando aqui o seguinte, eu não disse que a distribuição de lucro ela não é importante, eu falei o seguinte, que a concentração que não é maior... É mais importante essas coisas do que distribuir o lucro. Eu acho que hoje, distribuição de lucro é a peça fundamental, certo? Porque a pessoa sacou o dinheiro lá, ele tem que, se sacou o dinheiro em setembro, ele tem que informar até o dia 15, o 16 de novembro. Pronto. Veraldo, sabe disso. O fato gerador do lucro não mudou, é regime de caixa. Você está confundindo prazo de Leandro, eu não vou conseguir me dizer, o pessoal vai ficar chateado comigo aqui. Confundindo as coisas. Vai ficar chateado comigo, eu não vou assistir com isso, não. Esquece isso aí, vamos para outra coisa, certo? Porque Presidente, por favor. Leandro. Sim. Eu queria que você discorresse um pouquinho aí sobre serviço de pintura em edifícios em geral. Eu emiti uma nota fiscal de serviço de pintura. O que é que vai ter de retenção aí? INSS, Imposto de Renda e PIS, COFINS, Contribuição Social? Fábio, é assim, em matéria de retenção tributária na fonte, não tem resposta bate-pronto. Para me te dar essa resposta, eu teria que fazer uma série de considerações para te responder se teria retenção. Não vou falar, ela não tem aplicação de material e não tem cessão de mão de obra. Não é insuficiente, eu teria que fazer uma série de considerações aqui com você, para poder falar se tem a retenção ou não. Que eu teria que analisar INSS, Imposto de Renda e as contribuições sociais. Isso. Então, não tem resposta bate-pronto nessa matéria. Tá bom. Abrão, é sobre esse assunto, Abrão? Everaldo, eu queria sugerir aí, porque
o FDRINF, ele evoluiu muito para essa questão das retenções, né, informar as retenções. E eu sugeri à Sucena, ao Everaldo e ao Leandro que começasse a dar aulas sobre todas as retenções. O Leandro talvez vai concordar comigo. Só na área da construção civil, o Leandro dá aula aí para nós e fazer uma explicação sobre a retenção na construção civil. Ele vai levar aí talvez umas 4 reuniões para explicar isso direito. Porque tem retenção dos tributos federais, previdência social, do imposto sobre serviço, só na área de construção é muita coisa, Verão. Então, para fazer o FDRINF hoje, a pessoa precisa entender de retenção. Eu sugiro o Mafon, que está atualizado até no dia 23/9. Mas seria bom, Everaldo, você e a Sucena, com o Leandro aí, provocar aí uma aula presencial, fora, quem quisesse entender desse assunto, porque é um assunto, evoluiu muito agora para fazer o FDRINF. Se não entender das retenções dentro da legislação, fica difícil fazer o FDRINF. Então, eu acho que precisava fazer essas aulas primeiro, para depois evoluir para isso aí. Abrão, a minha proposta é assim. Então é o seguinte, na próxima semana, aquele indicado pela Siqueira, ele ia para vir hoje, certo? Mas não veio por causa que ele viajou. Mas na próxima semana nós vamos informar a respeito de contabilidade, certo? Com a pessoa indicada pela Sucena. Fala, Vanildo. Seu Everaldo, respondendo sua pergunta aí que você... Não quero resposta mais não. Vai me desculpar falar. Tá no layout... Você não vai grupo, conseguir me convencer e pronto. Infelizmente... O layout da REINF não serve de embasamento, a IN não serve, então nada serve. Nada, não. Calma, coronel. Não consegue, não. Eu vou estudar mais, tá? No layout, informações de pagamento, tá lá no campo 30. Esse é um folha grupo. de pagamento é uma coisa, não estou falando de folha de pagamento. É um grupo dentro do evento R4010, o grupo Informações de Pagamento. Lá vai estar todos os campos que vai responder sua pergunta. Oh, meu Deus do céu. Tá bom. Alguém quer falar de outro assunto, negócio de distribuição de lucro, não vou falar disso, até eu quero aprender. Se eu estiver errado, eu vou pedir desculpa por vocês, certo? Mas se eu tiver certo, eu vou bater pesado, certo? Assim como, certo, esse negócio olha, férias para o mês seguinte, certo? É outro caso que, se eu trouxer para vocês, que você não sabe o tanto que vai influenciar esse negócio de férias do mês seguinte, certo? Fala, Abrão. Seu abraço, tá, eu tenho uma situação, às vezes alguém pode me ajudar aí, sobre uma empresa prestadora de serviço em Anápolis. Ela foi constituída agora, vai emitir a primeira nota e a gente está com uma dificuldade lá, a gente não consegue emitir. Alguém que tenha lá em Anápolis pode nos esclarecer aí o caminho? E a nossa colega lá, né, Sucena? Que é da chapa. Fala o nome dela para nós. Ela ajuda lá, ô Sucena? Ela saiu já. Não, estou aqui. Ajuda. Nós temos 3 representantes lá, seu Abrão. Você pode me mandar aí, que eu peço para eles te ajudarem lá. Ah, tá ok. Muito obrigado. Ajuda sim. É isso aí. Fala, Leandro. Everaldo, só para informar, foi divulgado pelo relator do projeto da Emenda Constitucional 45 de 2019, da reforma tributária, um relatório com proposta de alteração do texto aprovado pela Câmara dos Deputados. E uma dessas questões teve uma proposta de regime diferenciado para os profissionais, serviços profissionais de natureza intelectual, científica, literária ou artística, ou seja, aí está advogados, contabilistas, médicos, engenheiros, e a proposta foi a criação de uma alíquota com redução intermediária de 30%. Ô, Leandro, mas tem uma pegadinha aí, você viu, né? Sei, já analisei. Não vai ser benéfico para profissionais que são optantes pelo Simples Nacional. Não, e ela vai ser revista de 5 em 5 anos. Sim. Se passar, né?
Agora, lembrando que quanto mais, mais pessoas na faixa de isenção e com alíquota reduzida, maior o imposto. Exato. Na verdade, essa proposta aqui, ela vai em empresas que faturaram superior a 4.800.000. Os profissionais regulamentados aí que tá no Simples Nacional não vai atender. Aí fica aquele negócio, parece que cada vez que a classe vai e solicita alguma coisa, aí vem uma alteração e vem uma alteração pior. Você viu a outra pegadinha? Você leu? Deixa eu fazer um comentário aqui para mudar de assunto. O relator da reforma, ele fez o Brasil e construiu um outro país chamado Manaus. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Se você comprar um produto no estrangeiro e, por acaso, o produto for fabricado ali na Zona Franca de Manaus e você não optar por comprar em Manaus, na hora que o produto entrar no Brasil, você tem que pagar tipo uma alíquota diferencial para Manaus porque você não comprou o produto deles. E outro detalhe também, vai ter 2 cestas básicas pela proposta de alteração. Uma cesta básica nacional com alíquota zero e uma outra cesta básica, uma segunda cesta básica, com outro tipo de produtos com redução de 40%. Eu conversando com o senador Vanderlan, eu acredito que essa reforma não seja votada esse ano. Mas uma coisa que me chamou muita atenção e que ele se diz muito preocupado é a questão que o governo Lula já mandou tirar da gaveta a distribuição de lucros. E aí isso preocupa os empresários. Aí eu quero ver o que eles vão fazer. Então temos que ficar de olho aberto aí. E aí é aquilo que a gente vem falando, né, Sucena? Vamos se movimentar. A partir do momento que começar a lei complementar começar a ser editada uma atrás da outra, aí não tem o que se fazer mais. Então, tem que se movimentar, tem que entender sobre a matéria, tem que se envolver, saber quais são os tributos que vão ser substituídos, saber o que tem de crédito que pode ser aproveitado, porque depois da edição das leis complementares vai ficar difícil de voltar, de reverter a situação. Sim. Senhor Everaldo, eu queria tocar em 2 assuntos aqui antes de terminar. Está quase terminando? Tranquilo. 2 coisinhas. Eu estou tentando falar com a Receita Federal para a gente fazer um seminário, uma jornada de treinamentos, logo no começo do ano, sobre as transações tributárias. Eles estiveram aqui na Secretaria de Economia e eu fiquei sabendo, fui lá de abelhuda, saber o que a Receita Federal estava ensinando o fisco, né? Eu vim aqui saber o que a Receita Federal está ensinando o fisco aqui estadual. E aí eu conversei com o auditor lá, mas foi interessante a palestra dele, que eu acredito que a Receita Federal, o ano que vem com muita novidade. Inclusive essa que saiu essa semana, né, do robozinho lá que já calcula, e já apura a questão na transação financeira, e ele falou para nós que está previsto a simplificação das obrigações acessórias. Aí eu perguntei para ele, o que é essa simplificação aí? Ele falou assim, é como se fosse a declaração pré-preenchida da pessoa física, mas vai ser da pessoa jurídica. Então, a pessoa, em vez de ir lá preencher o PG-10, a gente vai mandar, ela vai dar ok e vai complementar. Então, assim, eu acredito que o ano que vem eles vão criar uma delegacia específica para tratar das empresas do Simples Nacional, principalmente a questão da sonegação, da questão das fraudes, que eu acho que aí acaba prejudicando a gente demais. E então a Receita está trabalhando muito. Eu convidei eles para o ano que vem, janeiro, fevereiro no máximo, a gente fazer uma jornada de debate sobre essas transações, sobre essas mudanças. E uma coisa que está me preocupando muito, que é a malha fiscal, tanto do produtor rural como da pessoa física, porque a gente não sabe o andamento, está demorando demais. Então, eu vou cutucar eles, aí se eu precisar do apoio de vocês, eu falo para a gente assinar um documento em conjunto, para eles virem fazer uma live, dar uma explicação para nós, que eu não sei o sindicato, mas eu tenho recebido muitas reclamações da malha fiscal da pessoa física, mas muita mesmo. Você levantou a mão, Leandro, quer falar? Sim, não, aproveitando o gancho que você está falando aí, presidente, é o seguinte, não sei se o Otávio está aí na live, ele publicou algo no grupo sobre uma matéria do Supremo Tribunal Federal, que ele julgou procedente aquelas saídas não identificadas nas movimentações financeiras da empresa, e isso tem tudo a ver com pagamento ou crédito a beneficiário não identificado. Tá? Então, isso aí também está dentro das atualidades,
e essas saídas que não são localizadas no extrato bancário, acaba que a assessoria ela vai ter que se posicionar. Se ela não tiver a comprovação ou a causa dessa operação, vai cair como remuneração indireta ou vai cair como pagamento a beneficiário não identificado. Significa dizer que vai ter que reajustar a base em 65% e aplicar 35% de imposto de renda e enviar o DARF para a empresa pagar, porque a empresa vai ser a fonte pagadora e vai ter que reter essa informação. Então, aquelas saídas em extratos bancários não identificados, já tem que se trabalhar, fazer reunião com os clientes, mapear as empresas que acontecem isso, que eu acredito que não são poucas, para conscientizar os clientes que o retorno, a consequência disso vai ser financeiro e vai ser pesada para as empresas. Escutando meu marido, que tem 40 anos de contabilidade, ele sempre me falou que a época que o contador ganhava mais dinheiro é quando a fiscalização ficava na rua e quando as coisas eram mais difíceis, porque você podia cobrar e cobrar bem do empresário. Então, eu acho que, eu até tenho falado muito isso, Leandro, eu tenho falado muito para os contadores que me pedem simplificação, desburocratização, eu falo, cara, vamos tomar cuidado, porque coisa fácil demais, qualquer um faz, e a gente fica só perdendo trabalho, perdendo serviço. Então, assim, eu sou muito favorável a essas fiscalizações, eu acho que a gente não pode facilitar, não, e eu falo muito isso, tanto na economia como na Receita Federal, principalmente Receita Federal. Eles precisam dar um jeito dessas empresas do Simples aí. Então, tomara que o ano que vem venha coisa boa. Mas uma coisa que está me preocupando bastante, senhor Everaldo, que eu queria trazer a discussão aqui, inclusive, depois da fala do seu Abrão, FGTS Digital. Nós vamos fazer uma palestra, dia 9/11, lá na FIEG, com os auditores do Ministério do Trabalho. Mas uma coisa que tem me preocupado muito, eu não sei se o Otávio está na sala, mas o Fábio está, é o tanto de denúncia que nós temos recebido lá no Conselho de contadores que ainda recebem dinheiro de cliente para pagar guia. E aí, eu andando aí, né, no interior afora, o pessoal questionou muito a questão do FGTS Digital, porque agora o pagamento é só no Pix, e a gente sabe que muitos contribuintes não aderiram ao Pix. Então, os contadores têm que ficar preparados, porque pagamento é responsabilidade do cliente, não é nossa. E tomar cuidado de ficar pegando dinheiro de cliente aí, porque é problema. O conselheiro Otávio pode falar aqui. Então, assim, isso é uma coisa que tem me preocupado bastante. Pode falar, Leandro. Leandro é a réplica. E o que ocorre, viu, Sucena? Eu vou pegar mais uma vez o teu gancho e vou levar para o lado da retenção tributária na fonte. As empresas que não têm PIX, o que elas vão fazer? Se o documento de arrecadação do FGTS vai ser só via PIX, vamos supor, né, uma suposição. Ele vai pegar o PIX dele, da conta dele de pessoa física, do filho, da filha, vai fazer o pagamento daquele documento de arrecadação. Quando isso for tentar ser registrado, contabilmente falando, não vai se encontrar a causa disso, suponhamos. Não vai se encontrar a causa dessa operação. Vai recair aonde esse pagamento? A beneficiário não identificado. O que vai acontecer? Reajuste da base em 65% e aplicação de 35% do imposto de renda. Até que a empresa tenha ali vida financeira com o banco, tenha um aplicativo da conta de pessoa jurídica e comece a pagar. Porque uma hora ou outra a assessoria ela vai ter que se posicionar. Ou o cliente vai ter que formalizar para ela, para a assessoria, do que se trata aquilo. Se ele formalizar, informando que ele não sabe do que se trata, aí a assessoria ela vai ter que reajustar a base, aplicar 35% e informar isso na FDRI. Senhor Everaldo, seria até interessante vocês aí na diretoria do sindicato conversar sobre esse assunto, quem sabe fazer até um documento instruindo os contadores, principalmente eu acho que o produtor rural, ou a pessoa, às vezes, de mais idade, que não aderiu ao PIX, porque tem muita gente que tem certa dificuldade, né? Eu não sei se o conselho pode fazer isso, eu vou conversar com a fiscalização, até uma forma de a gente ter um documento nos resguardando, que isso é uma obrigação do cliente. O problema é que o contador, ele quer resolver tudo para o cliente, aí acaba pegando umas obrigações que depois ele pode ter problema na frente. E eu tenho achado isso muito temeroso, eu acho que cabe uma discussão da gente se formalizar um documento, ou notificar os clientes, não sei se vocês já notificaram sobre o PIX aí. A minha preocupação hoje, ô Leandro, porque o pessoal saiu esse danado do financeiro e o pessoal não está se preocupando com isso aí não, né? Então,
falta um minuto ainda, muito ainda. O que você acha desse IR financeiro, certo? Então, para mim, a Receita Federal vai pegar todos os empresários em cima do IR financeiro. Presidente Geraldo, só antes de falar, Leandro, não é só a Receita Federal, não. Existe uma instrução normativa da Secretaria de Economia e também uma federal, que é as instituições bancárias são obrigadas a enviar para o fisco todas as transações do Pix desde o início. Desde o início. E realmente, agora é o seguinte, o povo acha que voltou a ter consciência, porque antes a gente não estava vendo o dinheiro circular. Agora as pessoas já estão pagando em dinheiro. Já estão pagando. Essa fiscalização da Prefeitura de Goiânia, que está desenquadrando um bando de pessoas, é através da financeira, cartão de crédito. Vai pegar mesmo, tudinho. E todo mundo só quer saber do negócio de Pix, né? Maquinazinha, aquela, tudo não tem nem dinheiro mais. Isso mesmo. E realmente, Federal, e realmente o cruzamento da E-Financeira, que vai entregar a FDRI, que vai entregar lá na declaração de ajuste anual de 2024. Então, por exemplo, esse rendimento de aluguel que está sendo informado agora na FDRI, pessoal, não se engane, vai cruzar com a DIF, que não está dispensado em 2024, que vai cruzar com a declaração de ajuste anual de 2024 do beneficiário pessoa física. Não se engane. Esses serviços contratados é um cruzamento dentro da própria obrigação. Contratação da parte previdenciária com a parte fazendária. É um cruzamento dentro da própria obrigação. Então, os cruzamentos, eles vão acontecer mesmo. Agora, presidente Sucena, também é necessário que uma conscientização de todos os profissionais de que quando se fala, olha, eu estou te mandando um link de YouTube, não é que eu vou assessorar o meu cliente com base em vídeo de YouTube. Ali não tem uma explanação com profundidade sobre determinada matéria. Eu não vou assessorar meu cliente com base em grupo de WhatsApp. Então, é preciso conscientizar que é preciso pensar, acabou aquela figura de escritório. Tratem o seu estabelecimento como uma empresa. E uma empresa, ela tem suas despesas e tem suas receitas. Então, eu preciso investir. Se na assessoria contábil eu não consigo atender, eu vou terceirizar. Mas se eu recebo o honorário do meu cliente, ele espera que eu atenda a ele com assertividade. Então, se eu não tenho dentro, eu terceirizo. Eu contrato uma consultoria especializada em retenção tributária na fonte. O que não dá é para ir levando do mesmo jeito, atendendo o cliente com base em vídeo YouTube, com base em grupo de WhatsApp, aí não dá. Aí o profissionalismo ele vai lá para baixo. Então, tem a parte negativa dos empresários, que tem que se lidar todo dia com isso, mas também a classe profissional tem que se conscientizar, tem que investir, tem que se estruturar para poder avançar. Se não se estruturar, não tem jeito de avançar. Leandro, eu não vejo uma empresa sem ter uma conta bancária. Se ela não tiver conta bancária, é tudo a pessoa física, como que funciona isso? Então, muita gente que eu recebo aqui, está vendo aqui, coloca tudo no caixa lá, é a maior bagunça, o caixa, 1 milhão e tanto de caixa, certo? Então, isso aí é um engodo, certo? Eles vão pegar mesmo, porque, querendo ou não querendo, a transação financeira vai ser o pivô de tudo. Fala, Fábio. Fala, Fábio. Fábio, você está mudo. Abre o seu microfone. Olha, Everaldo, o convênio de ICMS 50 de 2022, é só ressaltando o que a Sucena falou aí. Lá no parágrafo 4, lá, ele fala o seguinte: os bancos de qualquer espécie referente às operações não relacionadas aos serviços de adquirência deverão enviar as informações de que trata este convênio, que é sobre pagamentos, a partir de a partir do movimento de janeiro de 2022. Ou seja, janeiro, fevereiro e março de 2022 serão entregues até abril de 2023. Ou seja, os bancos já estão informando todo tipo de pagamento. Aí aqui no parágrafo 5º ele fala: as transações realizadas via Pix deverão ser informadas de forma retroativa, desde o início dos serviços, pelo meio de pagamento ressalvado disposto para o caso. Ou seja, desde o primeiro Pix,
vai ser passado para a Secretaria da Economia, Receita Federal, tudo. Então, quem está pagando o PIX achando que não vai cair na malha, está iludido. Outra coisa que a Sucena falou aí, que eu fiquei preocupado. A Receita Federal vai disponibilizar para os empresários optando do Simples Nacional praticamente o que ele tem para pagar de tributo? Não. Ele vai fazer igual a pré-preenchida. Ele vai informar lá na PG10 o que ele tem de faturamento lá. Ou seja, praticamente vai fazer o PG10 para ele, né? Depende. Agora, eu acho que isso aí, para nós, ele acaba sendo mais uma forma da gente conferir, porque, assim, me custa acreditar, uma empresa de software esse dia me falou que a maioria das empresas do Simples ainda faz lançamento manual, ainda não está nem integrado lá no PG10 para lançar. Então, quando você faz lançamento manual, porque você está fazendo sonegação, ué, por que você não está integrado? Agora é o seguinte, Fábio, eu acho que a gente tem que aproveitar a modernidade para nos ajudar. Até pegando o gancho, Leandro, eu concordo com suas palavras, eu concordo que o contador hoje ele tem que estudar, inclusive eu quero deixar aqui meu depoimento, que eu tenho andado muito, principalmente no interior, todas as reuniões que eu vou, eu divulgo a reunião de vocês aqui, de terça-feira. E por que eu estou falando isso? Eu participo só do estado de Goiás de 112 grupos de contadores. Tem hora que eu falo assim, eu não acredito que o cara está perguntando isso, dá vontade de entrar e falar assim, meu filho, qual que é seu CRC? Porque não é possível que um cara que tem CRC está perguntando esse tipo de coisa. Às vezes eu ando e fico pensando assim, você tem um grupo de estudo como esse, as pessoas têm que participar para trocar informação, tirar dúvida. Agora, hoje nós estamos aqui, 15, 20 pessoas, num universo de quase 30 mil profissionais da contabilidade. E o cara quer o quê? Doril. O cara quer resolver a dor daquele momento. O cara quer só saber de Google. O cara não quer estudar, o cara não quer participar de um treinamento. Se você faz um treinamento de 8 horas, 16 horas, ele acha difícil, o contador nunca tem tempo, o contador nunca pode. Aí fica Doril, desse jeito que você está falando. Agora, quem está ganhando dinheiro? Quem está ganhando dinheiro? Quem está saindo na frente? É quem está estudando, é quem está virando especialista e quem não tem problema. Eu fico pensando assim, esse dia eu perguntei aqui para o Edson, você tem problema na junta comercial? Ele falou assim, não, meus contratos nunca voltam, meus treinos nunca voltam, porque sabe fazer direito. Agora, quando você vê os caras perguntando, aí você entra lá para ajudar, os caras não sabem nem fazer uma qualificação num contrato social. E aí os caras querem vender um serviço que não dá conta. Então, assim, eu concordo plenamente com o que você falou, Leandro. Eu acho que a gente viciou demais na internet, a gente acha que a internet resolve, e contador que está achando que a internet resolve o problema de empresário, vai ficar no mais do mesmo. Aí não tem como você melhorar o horário, não tem como você reclamar quando você perde cliente, não tem como, porque é o mais do mesmo. Desculpa falar, mas é o que eu estou vendo por aí. Não, e hoje, presidente, para só ter uma ideia, hoje eu fiquei 5 minutos só, fui observar uma live promovida aí para uma grande estrutura, uma sociedade de capital aberto, e passando informação errada sobre retenção tributária na fonte. Então, o que eu fico pensando? Bem, se tiver ali 100 pessoas escutando aquilo ali, elas vão reproduzir informação errada. E se processar isso na FDRI, vai levar o cliente dela para a malha. Então, pessoal, é como eu falei, aquela ideia de escritório, tratem o escritório como empresa. A empresa tem suas receitas e tem suas despesas e tem seus investimentos. Então, se eu não tenho internamente na assessoria contábil, eu contrato uma consultoria especializada. O que não dá é para ficar assim nesse meio termo com o cliente. Porque, veja bem, retenção tributária na fonte ela tem impacto financeiro, porque ele é um desconto. Ela é um desconto do contrato. Então, se eu tenho uma operação de 10 mil e eu tenho um desconto de 3, o prestador ele já vai receber o quê? 7. E o contratante vai meter a mão no caixa dele para repassar esses 3 para quem? Para a União. Então, pessoal, assim, eu tenho que ter assertividade no que eu estou fazendo. Nos encontros passados, por exemplo, eu falei para vocês o seguinte, nem existe previsão legal para destacar a alíquota do imposto de renda na nota. Vamos pegar um caso do cotidiano. Você está ali com 50 documentos fiscais na sua mesa. Você pega um documento fiscal, não tem destaque do IR. O que a tua mente vai te fazer acreditar? Que aquele serviço contratado não está em retenção de IR. Então não vou informar isso na FDRI. Não é assim. Você vai ter que examinar a legislação com critério
uma vez que nem tem previsão legal que obrigue o prestador a destacar a alíquota de imposto de renda no documento. Isso aí, pouquíssimos profissionais sabem disso. E aí, vou fazer uma outra análise. O que é para o imposto de renda não é para o INSS. E o que é para o INSS não é para as contribuições sociais retidas na fonte, que não é para o ISS. Então, em matéria de retenção tributária na fonte, você tem que ser cirúrgico, você tem que ser assertivo. Então, por exemplo, eu vejo em grupos de WhatsApp, às vezes o profissional não está sabendo nem o que é fonte pagadora. Como é que ele vai atender o cliente se ele não sabe o que é uma fonte pagadora? Como é que ele vai saber ali se naquela operação tem retenção ou não? E assim, essa matéria, pessoal, não é agora. Uma coisa que eu bato muito na tecla, a FDRINF, ela só trouxe o quê? Ela só veio trazendo o seguinte, olha, agora deixou de ser anual, que era na DIF, agora passou a ser mensal. E o risco de levar para a malha agora aumentou por quê? Porque vai ser mensal. Então, a gente precisa abrir a mente para isso, contratar consultoria especializada, e aí não adianta pegar clínico geral, aquele faz tudo. Você tem que pegar uma consultoria especializada em retenção tributária na fonte, que sabe o que está fazendo, que sabe o que está passando para você, se você não tiver isso internamente na assessoria. Porque isso vai refletir diretamente em quem? No seu cliente. E aí, assim, um bom atendimento garante um honorário vezes 12. Não é um honorário mensal, garante um honorário vezes 12. Tá fazendo muita propaganda já. Ó. Abrão, fala. Vereador, eu quero endossar aí a palavra aí da presidente, essa questão de pesquisar no Google, né? Se não tiver muito cuidado, você vai pesquisar lá a orientação lá de 2015. Já mudou tudo com o e o trem está lá, assim, entendeu? Então, se a pessoa não prestar atenção, ele pesquisa lá e estuda um negócio que está tudo ultrapassado já, que as pessoas põem lá e não tiram. Né? E complementando a palavra do Leandro, eu vou reforçar aí, ó, essa questão de retenção não é nova, é antiga demais. Só porque isso aí estava vago. Né? Você informava, é preciso, Veraldo, você, a Sucena, o Leandro, promover aí vários cursos sobre isso aí, porque o FDRINF agora não permite desconhecimento de retenção. Se não souber profundamente, então, e tem muita gente aí que não sabe o que é isso. Retenção na área da construção civil é infinidade. Se você for ver as retenções de ISS municipal, das construtoras, das pessoas que prestam serviço de engenharia, de consultoria, muita coisa que tem que se fazer e ninguém sabe nada, entendeu? Os órgãos públicos agora, as prefeituras, estou com uma dificuldade aí porque tem uma prefeitura que quer, no Simples Nacional, quer nota fiscal com retenção, e a lei não permite. Eu mando lá aquela declaração, ele não quer aceitar, não sei o que faço. Falou. Ô, Leandro, fala, último. Abrão, só para dar um detalhe para você. Só para dar um auxílio aí para o Abrão. Abrão, independente se for o órgão público federal, estadual ou municipal, se o contratado for optante pelo Simples Nacional, ou seja, o beneficiário desse pagamento for um optante pelo Simples Nacional, no imposto de renda retido na fonte, basta, eu oriento sempre fazer a referência que é optante pelo Simples Nacional no rodapé, certo? No rodapé da nota. Quanto às contribuições sociais retidas na fonte, é interessante que você envie uma declaração, que é um cumprimento de uma formalidade com o contratante, que é o órgão público no caso. Você envia essa declaração para ele. Fazendo essas duas situações, aí você fica dependendo, eu não sei qual que é a atividade econômica, né, desse caso, mas dependendo, fica de examinar com critério somente a retenção previdenciária, só a retenção do INSS. Porque a depender do cenário, independente do regime tributário do contratado ser optante pelo Simples, pode ou não haver a retenção previdenciária. Aí você tem que fazer análise em todo tipo de situação. E Abrão, vou mais longe com você. Como você falou em construção civil, me veio à mente uma questão aqui. Tem redação, para você ter uma ideia, tem redação desatualizada no Código Tributário do município de Goiânia sobre dedução de materiais a nível de ISS. Só para você ter uma ideia. Lá ainda está 60-40, e isso não existe mais pela decisão do STJ. Então, muitos municípios já alteraram sua redação e o município de Goiânia ainda não alterou. Então, quem for seguir a redação de lá vai deduzir
valor de materiais na base de cálculo do ISS sem nem saber o que está fazendo. E isso na área de construção civil. Beleza, pessoal. Alguém quer falar mais alguma coisa? Falta... A construção civil, Everaldo, eu trabalhei muito na construção civil. Hoje eu nem trabalho mais, porque é muito complexo. Quando você dá os honorários lá, eles não querem pagar e aí eu desisto, né? Porque a construção civil é complexo demais, principalmente a parte de retenção. E com relação aí ao financeiro, Everaldo, isso precisa acontecer, porque hoje nós estamos trabalhando aí o seguinte, você orienta o cliente a fazer o mínimo possível, o cliente não segue. Aí passa 4 anos, 5 anos, 6 anos, ele não é atuado. Aí ele vem falar para você assim, você é auditor fiscal ou é meu contador? Você orienta, fala para ele fazer certo, e não está acontecendo nada com ele. Espero que isso financeiro venha acontecer. Eu tenho um caso aqui de uma médica, quem vem orientando ela, e ela não atendia as minhas orientações. A semana passada ela ligou para mim e falou assim, Abrão, me orienta tudo que eu quero fazer, tudo certinho agora. Ah, tá bom. Eu sou muito amigo do esposo dela, aí eu falei, não, Abrão, porque tem um médico amigo dela aí, a prefeitura já deu lá uma catracada nele, por isso que ela assustou. E agora quer fazer certo. Então já está começando a acontecer, né, Veraldo? Está começando a acontecer, né? Eu também estou preocupado. Suzana, fala. Presidente, pegando o gancho aí do Leandro, depois eu só queria que ele me explicasse, ele falou muito de contratar assessoria, consultoria, sei lá, mas qual a garantia que a assessoria... Eu fico pensando assim, você contrata uma assessoria lá, esses tira dúvida, aí você faz uma consulta lá, de uma legislação, qual é a assessoria, qual é a garantia que, se você fizer errado, qual é a garantia que esses caras dão? Eu queria que alguém me explicasse, né? O que ocorre, Sucena? A consultoria, ela é especializada em determinada matéria, só que ela te passar um material com base no teu questionamento, com base no teu caso concreto, e ali com fundamentação jurídica, ela já entra diretamente no cerne da questão sua. Só de você receber aquela informação, ver a fundamentação jurídica, e aquilo ali desmiuçado, trazido da legislação para o comum, para a parte comum, ali já resolve a tua questão quase que de imediato com o teu cliente, garante uma orientação assertiva, juridicamente falando, e fiscalmente falando, certo? E ali ela tem responsabilidade junto com você ali no atendimento do cliente. E é algo que... O contrato está falando que você vai pagar multa? Se der informação errada? Não, aí tem que analisar o contrato, né? Aí tem que analisar o caso. O contrato está falando, vai pagar multa se você der informação errada? Aí tem que analisar cada contrato, cada cenário. Não, estou perguntando, o contrato está falando, se eu dei uma informação errada e você é autuado, eu pago a multa. Se tiver essa cláusula, sim. Se tiver essa cláusula prevista, sim. Tá, ótimo. Qual consultoria que tem essa cláusula, gente? A Econet eu pergunto e depois vou procurar para saber, porque já me falaram altas besteiras aí também. Nós estamos num mundo aí. Nós estamos num mundo aí complicado. Às vezes pega um estagiário lá que a gente fala A, ele entende D. Isso, aí você está ratificando o que eu disse ainda há pouco. O que acontece? Por exemplo, quando você tem assessor, você contratou ali essa consultoria, ela presta consultoria quase em tudo, né? Em quase em tudo, todo tipo de situação, ela vai te responder. Então, por exemplo, em matéria de retenção tributária na fonte, você tem que contratar uma pessoa que respira retenção tributária na fonte. Não adianta você pegar, como eu costumo falar, atendimento pronto-socorro, clínico geral. Você não tem, você tem que contratar ali o quê? Um ortopedista. Você tem que contratar ali um otorrino. Se você pegar um clínico geral, você já assume o risco da falha. Não. Espera aí, Fábio. O Abrão está na frente. Veraldo, é o seguinte, o contador tem que estudar muito, muito, todo dia. Porque muita gente fala assim para mim, você já tem muitos anos na profissão, conhece tudo. Eu falei assim, eu sou velho na profissão, mas as leis são todas novas. Agora então, eu pergunto... Tem que estudar. Tem que estudar, porque as leis são novas. Eu estou muitos anos na profissão, conheço, sei onde pesquisar, mas a legislação, as leis são todas novas. Então, se não estudar, fica por fora, meu amigo. Ô, Sucena, essa pergunta da Abraão, nós temos que estudar. Eu pergunto,
quantos por cento dos profissionais da contabilidade assim, ó, estão abaixo do nível? Ai, não saberia te dizer que tem que fazer prova, né? Mas vou falar para vocês. Eu até caí de costas esses dias que teve um ofício lá do Conselho Federal. Acho que tem mais ou menos 2.500 profissionais que vão ser penalizados aí, porque não cumpriram as provas do exame de... Quando o profissional faz o exame de qualificação técnica, é para ser auditor e perito, você tem que cumprir a pontuação, né? Aí eu fico me perguntando, o cara faz a prova, tira o título e não conhece a legislação, aí me chega lá agora, mais de 2.500 nomes para ser autuado, porque os caras não cumpriram 20 horas de treinamento. Aí responde sua pergunta. Teve prova de consulta, fizeram grupo de consulta para fazer prova do CRC. E não passaram ainda, né? Porque o exame de suficiência, o último índice de aprovação foi 16%. 16%. Com prova de grupo, hein? 16%. Então, assim, é uma pergunta que o sistema CFC está... Inclusive, amanhã estou indo no Brasília, tem reunião de presidentes, e uma das pautas é o exame de suficiência. Tem muita gente que é contra, tem muita gente que acha que tem que rever a prova, mas eu, às vezes, fico assim... Eu, Sucena, sou a favor da prova, acho que tem que ter a prova. A prova é uma barreira? Mas a prova ainda é uma seleção de quem entra no mercado. E assim, tá aí o Fábio, tá aí o Otávio, as nossas plenárias são ao vivo. Pessoal, não tem uma mês de plenária que não se julga em torno de uns 150 processos na fiscalização. E muitos, na sua grande maioria, erro, falta de zelo, falta de cumprimento de obrigação. Então, assim, é complicado, viu? Tem que estudar. E com esse negócio, do E-Social, do E-Financeiro, que vão fiscalizar, eu pergunto, eu estou realmente apavorado, certo? Eu não estou sentindo por mim, não. Estou sentindo pela categoria, o quanto que ela vai... É um desastre total, certo? Da categoria, em termos, certo? Dessas informações que eles não estão sabendo de nada. Fala, Leandro. Não, só para perguntar para a presidente Sucena, qual que é o dia da reunião, presidente? Em alguma faculdade? Não entendi direito. Dia 9. Olha, não, dia 9 é o FGTS Digital lá na FIEG. E dia 10, a partir das 8h30 da manhã, no IPOG, que vai ser o Congresso Nacional de Fiscal. Eu vou falar sobre coisas fiscais e o SPED. Ah, tá. Quem que vai ministrar lá? Vai ter vários professores. Tá a programação lá no site já. Já tem muito. Vai ter gente aí do Brasil inteiro falando. Ah, beleza. Obrigado. Alguém mais quer falar? Não tendo mais, então até na segunda-feira que vem, certo? Terça, presidente. Terça, perdão. Falou, coronel. Falou, coronel. Boa noite a todos. Durma com Deus. Boa noite. Até mais. Coronel, toma um chá aí. Tá muito nervoso. Mas eu vou ficar mais nervoso. Eu tô com um problema, assim. Eu tô preocupado com a categoria demais, cara. Nossa Senhora. Mas a categoria não está preocupada com ele mesmo, coronel. Calma. Mas eu tô, o que eu posso fazer, né? Dá um infarto. Não, aí eu ponho para fora logo tudo, aí não tem infarto. Por isso que eu já grito logo, põe para fora para não ficar para dentro aqui dentro. Ó. Falou, fica com Deus. Um abraço a todos. Vocês são